Fala, povo de Deus! Sabe, tem época na vida que a gente começa a perguntar para nós mesmos, né? Poxa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Sabe, eu sou um crente tão correto, eu ando tão direitinho, eu sou dedicado nas coisas de Deus. E por que está acontecendo tantas coisas ruins na minha vida? Sabe? E essas indagações às vezes acabam nos machucando, acaba nos esfriando até na fé. Às vezes nós começamos até a manter uma capa religiosa, às vezes você até é um pastor, né? E as pessoas esperam tanto de você, mas você olha para a sua própria vida e você começa a dizer, poxa, em mim mesmo as coisas não acontecem, mas eu não posso esmorecer, eu tenho que orar por ele, por ela, mas por que comigo não? Às vezes você é um único crente dentro da sua casa e você tem que dar testemunho. E as pessoas às vezes esperam coisas de você, sabe, coisas como respostas de Deus. Você tem que ter a resposta, mas você olha e diz, mas eu não tenho nem resposta para mim. As coisas não têm dado certo na minha vida. Por quê? Por que está sendo desse jeito? Te garanto que muitos se indagarem alguma vez... Você também, né? Eu acho que todo mundo já passou por essa crise, né? E, sabe, tem uma pregação que depois, se você quiser voltar aí no YouTube... falar nisso, não esquece de se inscrever e botar o sininho lá. E tem uma pregação nesse meu canal chamado... fala sobre que é necessário, né? É necessário. Fala sobre a samaritana, quando Jesus ele passa por Samaria, mas a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Ele não precisava passar, mas era necessário. Tinha como dar volta, mas era necessário. Então tem coisas em nossas vidas que é necessário que aconteça e que o Senhor permite que aconteça por algum propósito. Algum propósito, ainda que pareça não ter propósito, ainda que pareça não ser o correto ou certo acontecer, indagamos a Deus e falamos assim, por que o Senhor permitiu isso? Saiba, há um propósito, há um propósito. Aí você diz, mas como eu não saberia? Estou tanto tempo na igreja. Olha, eu sou um pastor. Ou então, olha, eu sou um diácono, ou um presbítero, ou não sei lá o que você é na igreja, sua função na igreja. Mas você provavelmente passou por algum momento assim. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Poxa, eu conversei com o pastor e o pastor disse, não, tudo bem, faz. Ou eu conversei com o meu líder disse, olha, não, eu concordo, pode fazer, por causa de um detalhe. Sabe, lá em 2 Reis 6, conta a história do profeta Eliseu. Eliseu, eu gosto muito do Eliseu. Sabe, Eliseu era um homem de porção dobrada do Elias, né? Então tem que gostar do cara, né? Eliseu, ele estava lá com sua escola profética, né? Existia aqueles alunos proféticos, e a coisa começou a funcionar e acontecer tanto que começou a crescer, né? E então os seus alunos se juntaram e viraram para Eliseu e falou assim, meu senhor mestre, olha só, aqui está ficando meio apertado para conviver com o Senhor, sabe, tem muita gente, está muito aglomerado, e não pode, agora não pode aglomeração, né? Tá muito aglomerado, então, meu senhor, permita que nós passamos o Rio Jordão e façamos uma habitação para nós, para que nós possamos morar. Sabe, eu fico me perguntando, quando que aqueles alunos, quando que aqueles moços, discípulos de Eliseu, oraram e perguntaram a Deus o que seria bom? Sabe, quando eles foram movidos, afinal de contas eles eram alunos proféticos, e o profeta ele se move de acordo com a orientação do Espírito Santo, e de repente aqueles moços começam a andar segundo a sua própria orientação. Olha, não deixaram de ser alunos de profetas, muitos deles saíram profetas ali, não deixaram de ser servos de Deus nem servos de Eliseu, né? Mas talvez estavam tão habituados e tão acostumados com um sistema que eles olharam e começaram a determinar o que seria bom, o que seria ruim.
Meu irmão, muitas das vezes nós sofremos porque nós deixamos de andar segundo a orientação do Espírito, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de tomar decisões segundo a aprovação divina, porque nós achamos que é tão lógico, que é tão normal, achamos que somos tão conhecedores que podemos tomar as nossas próprias decisões sem a orientação do Pai. Então, Eliseu diz, tudo bem, vai. Sabe, muitas das vezes quando você quer tomar uma atitude, a sua oração nunca é indagando ao Senhor, Senhor, é a tua vontade? Senhor, será que é isso o desejo do seu coração? Mas muitas das vezes nós somos taxativos e falamos, se o Senhor é Deus da minha vida, isso vai acontecer. Se o Senhor é Deus da minha vida, vai ser dessa forma. Olha, eu tenho fé e isso vai acontecer. Mas em algum momento você perguntou se era essa a vontade de Deus? E muitas das vezes Deus diz, tudo bem, como Eliseu, vai. Aqueles moços foram, mas eles eram, sabe, muitos amorosos com Eliseu. Então eles disseram, olha, nós vamos lá, mas nós queríamos a tua presença conosco. Vamos conosco, Eliseu, vamos conosco com os alunos, a gente vai cortar lá as madeiras e fazer uma habitação para os alunos, vamos conosco. Sabe, muitas das vezes nós agimos assim com Deus, nós taxamos o que queremos e ainda falamos, Deus, se sua presença não for conosco, bem, você não é igual a Moisés, se a presença não for contigo, eu te garanto que você vai agir segundo a sua vontade, porque você já determinou que é aquilo que você quer que aconteça, e a vontade superior Deus acaba permitindo, porque talvez Eliseu não viu maldade no coração deles. Algum outro podia olhar e falar assim, eles estão querendo fazer uma rebelião, eles estão querendo sair da minha presença, e começava a atacar aqueles moços, e talvez não fosse que tivesse o coração deles. Talvez o que eles queriam era exatamente um espaço, queriam não estar mais apertado ali, eles viram essa necessidade, mas não perguntaram a Eliseu, é bom que se faça isso? Não, ele disse, olha, nós temos que fazer. Assim que nós agimos com Deus, Eliseu disse, vai, porque vocês têm que aprender alguma coisa. Então, ele foi. Muitas das vezes nós agimos assim com Deus. Deus, é isso que seria a sua vontade, é isso que tem que ser feito, é isso, e a vontade de Deus. E às vezes nós sofremos porque sobrepomos a vontade de Deus com a nossa própria vontade. Aqueles moços foram e diz a Bíblia que um deles estava lá com o machado batendo e o ferro se desprende da madeira, o ferro do machado, e cai no Rio Jordão. E o Rio Jordão é muito fundo e de repente aquele moço entra em desespero e ai... Aí pergunta o que houve, o que aconteceu? O meu machado caiu, o machado caiu. Então vem Eliseu, e Eliseu, o que houve? Ele diz, o machado caiu, era emprestado. Sabe, o machado naquele tempo era um utensílio muito caro, porque não tinha maquinário, não tinha nada, era um utensílio caro demais. Aqueles moços não tinham dinheiro para poder comprar um machado, então naturalmente pegaram emprestado e começaram a fazer aquilo que eles achavam que era correto. Muitas das vezes nós usamos métodos que são para os outros. Aquele machado era de um outro, não era dele, era para que o outro fizesse, não ele fizesse. Muitas das vezes achamos que porque deu certo com o outro, vai dar certo conosco. Achamos que se a coisa funcionou com o outro, tem que funcionar conosco. E não é bem assim. Lembra de Davi? Davi, ele tinha a espada do rei Saul para matar Golias. Ele tinha a armadura do rei Saul para matar Golias. Mas aquilo não era dele. O que era dele era uma funda e algumas pedras. Sabe, o Senhor vai usar aquilo que você tem nas suas mãos para que se cumpra um propósito divino. Mas eles pegaram aquele machado, e eu vou te falar uma coisa, era tão caro que talvez o medo daquele moço é que ele ficasse escravo do dono do machado até que fosse pago aquele utensílio. E às vezes nós nos tornamos escravos das nossas próprias situações. Às vezes nós nos tornamos escravos dos próprios problemas que nós geramos e sofremos com ele.
E começamos a chorar por causa das nossas próprias atitudes, escravizados por uma consequência que tomamos por atitudes longe de Deus. Então, aquele homem de Deus, Eliseu, ele toma uma atitude que muitos ali deviam olhar e falar assim, esse velho tá doido, ele tá muito louco. Sabe, aquele homem não poderia mergulhar ali para pegar. E as atitudes naturais e lógicas já tinham vindo sendo tomadas lá de trás. Primeira atitude, bem, é lógico que eu tenho que mudar porque aqui está pequeno demais. É lógico que a gente tem que fazer uma igreja maior. É lógico que a gente tem que fazer um templo maior. Então vai, mas eu não tenho recursos para isso. Então é lógico que eu tenho que tomar emprestado, mas aquilo não é seu. Se é emprestado, é de outro. Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que é para você fazer, meu irmão. Não se torna escravo, não se torna escravo das suas consequências. Mas Eliseu tinha uma solução. A Bíblia diz que ele pega um pedaço de madeira, de graveto, madeira, e vai na água e joga o graveto. Aquele ferro estava no fundo e de repente o ferro começa a flutuar, o machado começa a flutuar. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que pareça tudo perdido, ainda que pareça que nada mais tem solução, porque um ferro não pode flutuar, o rio é fundo, olha, ele já está escravizado, sempre existe uma saída. E sabe qual é a saída? É o madeiro. Aquele madeiro simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz, simbolizava a cruz. Toda vez que você tomar um caminho equivocado segundo as suas vontades, olha, você ainda é um homem de Deus, sabe? Você ainda é alguém preocupado com as coisas de Deus. Simplesmente em algum momento você seguiu a sua intuição, os seus pensamentos e deixou Deus de lado, mas Ele está ali do seu lado, preste a te lembrar da cruz, preste a te lembrar do sacrifício do madeiro para te tirar da escravidão desse mundo, da escravidão das consequências equivocadas da carne e da alma. Aquilo subiu novamente, então ele diz, vai e pega. Sabe, o Senhor teve aquela morte de cruz para que fosse revelado em nós o nosso próprio chamado, para nos colocar de volta ao caminho, para lembrar que nada que fazemos, nada que pensamos, nenhuma das nossas atitudes tem que ser tomada antes de olhar para a cruz, antes de olhar para aquele sacrifício, antes de falar com o Senhor qual é a sua vontade para a nossa vida. Existe um chamado específico para você, sabe? Existe um instrumento que o Senhor coloca em suas mãos, uma unção que foi derramada sobre a sua cabeça que é só para você. Não desperdiça isso. Não perde a intimidade com o Espírito Santo. Não tente sair da presença dele, que é isso que aqueles homens estavam fazendo, saindo da presença do profeta. Não saia da presença do Espírito Santo. Seja completamente dependente dele. Longe do Espírito Santo, as nossas atitudes são equivocadas, erradas. Longe do Espírito Santo, nós somos escravizados pelas consequências das nossas decisões. Longe do Espírito Santo, nós não podemos andar. Mas ainda assim, o Senhor mostra que a solução está na cruz. Volta a ter intimidade com o Espírito Santo. E diz, Pai, não me faça ir se a sua presença não for conosco. Pai, eu quero tomar todas as atitudes e posicionamentos segundo a tua vontade. Olha, se você é dependente do Espírito Santo, eu quero falar uma coisa para você. Tamo junto. Somos um.